Começa o programa de hoje falando de saúde com foco nos pequenos, pois o número de obesidade infantil está crescendo cada vez mais. São crianças com doenças de adulto e hoje eu convidei a nutricionista Fábia para fazer esse alerta e explicar para a gente que doenças são essas que têm aparecido cada vez mais nas crianças. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Flávia, muito obrigada pelo convite. Então, a gente tem visto cotidianamente no consultório crianças vindo com problemas como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Eu vejo praticamente 5, 6 vezes ao dia no meu consultório. E ali entra praticamente essas 3 patologias, né? Tem total conexão com a alimentação. E aqui que a gente tem visto que tem acontecido uma mudança muito radical na alimentação infantil nesses últimos anos, e isso vem trazendo à tona os resultados. Mas né? o que você acha que aconteceu? Assim, o pai e a mãe acabam trabalhando demais, não tem tempo para cozinhar, daí pede marmita, comida congelada? Comida congelada, na minha concepção, é um dos maiores apontamentos, né? Porque a gente sabe que a indústria usa um nível muito alto de corantes, conservantes e também de gorduras, né? As gorduras trans. E nessas comidas congeladas, se a gente comer, eventualmente, vamos dizer assim, uma vez cada 15 dias, mas o problema é que a gente tem visto isso com uma frequência muito alta e uma ingestão muito alta, tanto de gordura como de sódio nesses produtos. E aí o que a gente tem relacionado, né, na prática clínica é a criança geralmente com colesterol alto e com um princípio de hipertensão, com algumas crises de hipertensão. E as crianças nesse período, algumas estão de férias e parece que a fome aumenta quando a criança está em casa. O que seria assim uma alimentação ideal de um dia de uma criança adolescente? Assim, café da manhã é o quê? A gente tem relacionado muito também o baixo consumo de frutas e verduras com estas patologias. Então, eu tenho que lembrar que café da manhã seria, por exemplo, eu vou fazer uma fatia de pão integral, uma porção de fruta e, por exemplo, um cafezinho com leite ou só o leite. Deixar o achocolatado de lado. Isso. Se eu quiser usar um produto como esse, que tem um fundo doce, eu prefiro usar cacau e adicionar um pouquinho de açúcar demerara para ficar doce, do que a gente utilizar esses com os corantes artificiais. Entendi, são substituições simples e que a gente não deixa de agradar o filho, porque eu acredito que essa relação com a comida a gente acaba querendo agradar e faz tudo errado, né? E o filho tem ali esse achocolatado mais saudável, vamos dizer assim. Isso, porque o cacau ele tem fontes antioxidantes, só que ele é sem açúcar. Então, eu prefiro adicionar um pouquinho, porque a gente sabe que, por exemplo, esses achocolatados mais comuns que a gente tem no mercado, para cada uma colher de sopa, a gente consegue ter 3 colheres de sopa de açúcar. Nossa. Como que acontece isso, Nutri? Porque são aditivos que conseguem ser adicionados. Então, além dos açúcares, os aditivos, os realçadores de sabor, os adoçantes, então a criança acaba tomando uma bomba, né, de produtos químicos, e a gente sabe que mesmo os adoçantes, eles mandam um input cerebral, uma resposta neurológica, ativando que a gente está comendo doce. E aí a glicose sobe e a gente entra de novo naquele ciclo de diabetes. É um vício, né? Porque quanto mais doce a gente come, mais doce a gente quer comer. E o almoço? O que seria um almoço ideal? O almoço, a gente pode pensar no prato do brasileiro mesmo. A única coisa que eu faria diferente seria, por exemplo, colocar o arroz integral, se a gente vê que essa criança tem vindo, né, com um colesterol alto. Então, uma porção, vou dividir um prato em 4, vamos supor, né? Cada parte delas, uma parte pode ser o arroz integral, outra parte pode ser o feijão, ou lentilha, ou grão de bico. A outra porção pode ser um peixe, um frango, um grelhado. E a 4ª porção, obrigatoriamente, tem que ter verdura e legume. Mas o meu não come, ele odeia, ele detesta. E aí eu preciso lembrar que isso é um treino. A gente vai ter que começar, talvez, com pequeníssimas porções, até que a criança vá se acostumando. Mas a gente sabe que a baixa ingestão de verduras e legumes nesse horário faz com que a criança tenha um consumo maior de carboidrato. Funciona bater essa verdura, esse legume, no caso, no feijão? Olha lá, as mães que me conhecem já sabia que havia essa pergunta. Não, e sim, se a criança não come nada, tá? A gente pode até tentar inserir dessa forma. Porém, a gente tem que lembrar que a gente não está ensinando essa criança a comer.
Então, nunca ele vai entender que ele come aquele alimento, por mais que eu fale, mas está batido, porque ele não visualiza. O ser humano, para aprender a comer, ele tem que visualizar o alimento, sentir cheiro do alimento, reconhecer o sabor desse alimento, para, enfim, aceitar colocar na boca. Eu queria ficar conversando com você mais tempo, mas eu não posso, não tenho mais tempo hoje. Mas lanche da tarde, só para a gente encerrar. Lanche da tarde, a gente pode pensar, por exemplo, um ovo, mais uma porção de fruta, um pouquinho de suco. E o jantar, a gente pode repetir o almoço sem preocupação nenhuma. Muito obrigada pela participação hoje você. aqui no nosso Ver Mais. E mamães e papais, lembrando que hoje em dia a criança gasta cada vez menos energia, né? A garotada está de férias e quer ficar onde? Na frente do computador, na frente do celular, na frente do videogame. E aí se começa a ingerir só as calorias e sem gastar, né? A conta não vai bater em algum momento. E você viu que ela explicou ali, é uma substituição simples, né? Para o achocolatado de todo dia que a gente pode colocar em prática aos poucos e vai dar um resultado com certeza, né, na vida adulta, na vida de adolescente dessa sua criança. Olha,